Olá pessoal, eu sou o professor Clemildo e nesse vídeo eu gostaria de discutir com vocês uma questão muito especial quando a gente debate o assunto sobre a laicidade, que é o seguinte: até que ponto o Estado pode financiar ou ter relação com a religião? Essa é uma questão interessante porque, em princípio, a gente costuma dizer que a laicidade é a separação entre igreja e Estado, mas a nossa Constituição, ela dá abertura para que o Estado tenha relação com a religião, com os grupos religiosos. Então, até que ponto o Estado pode ter essas relações com os grupos religiosos sem que isso sem que isso venha ferir a ideia de laicidade? Então, o que eu queria discutir com vocês é isso. Será que é possível essa relação do Estado com os grupos religiosos? Ou quando a gente fala sobre laicidade, na verdade, o Estado não pode ter nenhum comprometimento, nenhum relacionamento, nenhuma aproximação com os grupos religiosos? Ou será que existem alguns limites que a gente pode colocar e aí o Estado pode ter a contribuição dos grupos religiosos em relação, por exemplo, a políticas públicas? Por que a gente está falando isso? Porque, por exemplo, é muito comum no Brasil a gente ter um hospital ligado a um grupo religioso ou uma atividade social ligada a um grupo religioso, e muitas vezes essas atividades, esses empreendimentos recebem verbas do governo. E aí então a gente fica pensando, será que quando a gente fala sobre laicidade, também a questão da laicidade atinge esse relacionamento? Ou o Estado pode ter essas parcerias com os grupos religiosos? Essa é a questão que a gente quer debater aqui. Eu creio que seja possível essa relação, mas existem alguns limites que a gente tem que colocar. E é isso que eu gostaria de debater com vocês. Muitas vezes, quando a gente fala sobre laicidade aqui no Brasil, logo levanta-se a questão: a gente não pode aplicar a ideia de laicidade aqui porque existem muitos modelos de laicidade. Qual o modelo de laicidade que nós vamos aceitar? Então muitos dizem que pelo fato da gente não conseguir definir uma ideia de laicidade, a gente também não pode aplicar a laicidade no Brasil. Mas isso não é verdade. O conceito de laicidade, ele está ligado a essa ideia de separação entre igreja e Estado, ou religião e Estado, e aqui eu estou dizendo religião e Estado, porque no início, de fato, a ideia era a separação entre igreja e Estado, porque era a igreja que tinha essa parceria com o Estado, mas a gente tem que falar, na verdade, da separação entre religião e Estado. Também, quando a gente fala sobre laicidade, a gente tem que falar sobre a neutralidade do Estado em relação aos grupos religiosos. Nesse sentido, o Estado não opta nem impõe nenhuma crença, não privilegia nenhum grupo. E por que isso é importante? Porque é o dinheiro público que está em jogo. Quando o Estado financia algum grupo religioso que tem uma atividade privada, particular, eminentemente religiosa, é o dinheiro público que está em jogo. E o dinheiro público, ele não tem origem apenas no grupo religioso. É toda a sociedade que está contribuindo. Por isso o Estado não pode privilegiar, optar por um grupo específico e dedicar, colocar dinheiro em determinada atividade. A ideia de laicidade está relacionada às decisões do Estado. As decisões do Estado não estão mais atreladas aos interesses da religião. E por que os interesses e as decisões do Estado não podem estar atreladas à religião? Porque a religião, ela é uma atividade de escolha privada. As suas verdades, elas são decorrentes de revelações que são aceitas através da fé. Elas estão estabelecidas sob regras de fé, que aquele fiel escolheu
para segui-las. Uma outra coisa que deve se levar em conta é que a verdade religiosa, ela não é única. Não há uma única interpretação. Não há uma pessoa que seja o porta-voz, não há um grupo que seja o porta-voz de toda a religião e possa falar através dela ou por ela, e por isso então a gente poderia tomar essa verdade como sendo o posicionamento de todo o grupo religioso. Também a verdade religiosa, ela não pode ser tomada como obrigatória para toda a sociedade, exatamente porque ela é uma verdade de fé para o grupo. E como eu falei, a religião não tem uma única autoridade que possa resolver todas as questões de doutrina teológica. Então, quais são as dificuldades quando a gente fala em laicidade no Brasil? A primeira dificuldade, então, que a gente observa é que aqui no Brasil, de fato, o Estado ainda mantém uma relação muito estreita com os grupos religiosos. Uma das dificuldades, quando a gente fala sobre laicidade no Brasil, por exemplo, é o ensino religioso. O ensino religioso é uma prática nas escolas públicas e, aliás, é obrigatório na escola pública. Outra questão é a isenção de impostos que é dado para as igrejas, para os templos, para as instituições religiosas. Então essas duas coisas são dois exemplos que mostram ainda uma relação muito estreita do Estado com as religiões no Brasil. O artigo 19 da Constituição Brasileira, que deixa essa brecha para que o Estado mantenha relação com os grupos religiosos, quando essa relação tiver interesse público. O problema é a gente saber o que é de fato de interesse público, quais são os limites que nós vamos colocar para determinar que alguma coisa é de interesse público ou não. E então a gente fazer essa relação do Estado com os grupos religiosos. Nesse sentido, se a gente puder estabelecer alguns limites, algumas regras, pode-se pensar nessa parceria do Estado com os grupos religiosos. Que regras então a gente poderia colocar? Uma das regras pode ser o seguinte: o Estado pode estabelecer parceria com os grupos religiosos quando aquela atividade ela não for uma atividade eminentemente religiosa, quer dizer, quando as razões não forem religiosas. Por exemplo, como eu falei anteriormente, se um grupo religioso tem um hospital, tem uma escola, e essa escola ela não é para atender especificamente os fiéis, os membros do seu grupo religioso, mas essa escola, esse hospital ou qualquer outra instituição está aberto para todo o público. Nesse sentido, as razões elas não são eminentemente religiosas. Outra questão que a gente poderia colocar é a seguinte: as mesmas vantagens, os mesmos privilégios que esse grupo religioso teve em relação ao Estado, essas mesmas vantagens e esses mesmos privilégios também têm que ser compartilhados e ser dado a qualquer outra instituição secular. Então, quando a gente tem essa igualdade entre o grupo religioso e os grupos seculares, eu penso que aí nós temos pelo menos dois limites que nós falamos agora. Um exemplo muito interessante vem da Suprema Corte dos Estados Unidos. A Suprema Corte dos Estados Unidos teve que decidir sobre um caso em que havia a utilização de dinheiro público, e lá eles colocaram algumas regras que eu gostaria de ler para vocês aqui. Eu penso que essas regras podem servir também de modelo para o caso brasileiro. Essas regras foram citadas por Fernando Sintra no seu texto no livro Ministério Público em Defesa de um Estado Laico. Eu vou ler então as questões que foram colocadas ali. A primeira regra diz: nenhum Estado nem o governo federal podem estabelecer uma igreja. Nenhum pode promulgar leis que auxiliem uma religião, auxiliem todas as religiões, ou prefiram uma religião sobre a outra. Nenhum Estado pode forçar ou influenciar uma pessoa ir
ou continuar distante de uma igreja contra a sua vontade, ou forçá-la a professar uma crença ou descrença em qualquer religião. Nenhuma pessoa pode ser punida por sustentar ou professar crenças ou descrenças religiosas, ou por comparecer ou não comparecer a uma igreja. Nenhum imposto, nenhuma quantia, grande ou pequena, pode ser instituído para apoiar qualquer atividade ou instituição religiosa, independentemente de como sejam chamadas ou qualquer que seja a forma que elas possam adotar para ensinar ou praticar a religião. Essas são algumas regras que eu creio que podem ser aplicadas também aqui no Brasil. Aliás, eu citei o artigo 19 da Constituição no início, e o artigo 19 diz que o governo também não pode nem financiar, nem patrocinar nenhum grupo religioso, mas também diz que não pode embaraçar o seu funcionamento. Aqui no Brasil, pelo menos o artigo 19 da Constituição, dá aí uma direção de como o Estado deve se comportar em relação aos grupos religiosos. Mas eu creio que essas regras colocadas pela Corte americana, elas também podem servir muito à nossa realidade. Nesse sentido, o Estado, como se costuma dizer, ele é neutro em relação aos grupos, tolerando todos e autônomo em seus objetivos. Para concluir, eu faço a citação de Michelangelo Bovero no seu livro O Conceito de Laicidade, em que ele diz o seguinte: laico é aquele que promove o espírito crítico frente a um espírito dogmático, e por isso reivindica o direito de heterodoxia em qualquer campo, para si e para os que pensam diferente dele. Essas são algumas questões que eu trouxe para o nosso debate, para a nossa discussão, para a nossa reflexão, e fica aqui então essas ideias. Até que ponto a gente pode ter um Estado que pode ter esse relacionamento com os grupos religiosos sem que ele possa ferir a laicidade. Creio que se o Estado colocar em prática alguma dessas ideias que nós debatemos aqui, eu penso que é possível Estado e grupo religioso caminharem juntos. Espero vocês no próximo vídeo. Até lá!